Dizem que o amor de mãe não conhece limites, mas o que não te contam é como esse mesmo amor pode se tornar a própria coisa que te destrói. Eu sou Jussara, e aos 56, aprendi que às vezes as pessoas por quem você morreria são as mesmas que desejam que você morra. Começou de forma inocente, como todo desgosto. Meu Tiago se casou. Clara parecia uma moça boazinha, quieta, observadora, sempre olhando com aqueles olhos cautelosos. Mas desde o momento em que ela entrou em nossas vidas, eu senti aquele muro invisível se erguendo entre meu filho e eu, tijolo por tijolo, até que eu não conseguisse mais alcançá-lo. Você tem que entender, Tiago não era apenas meu filho, ele era meu tudo. Quando o pai dele morreu, 12 anos atrás, quando Tiago tinha mal completado 19, eu fiz uma promessa sobre aquela sepultura. Eu seria suficiente, mãe e pai. Eu daria o mundo a ele, mesmo que isso me matasse. E Deus me ajude, quase matou. Trabalhei em 2 empregos por 8 anos seguidos. Dias no escritório de seguros, digitando até os dedos travarem e a coluna gritar. Noites limpando escritórios na região central, passando pano no chão enquanto todo mundo dormia seguro em suas camas. Eu jantava pão com ovo para que o Tiago pudesse ter carne de primeira. Usei o mesmo casaco de inverno por 6 anos para que ele tivesse a roupa de marca. A mensalidade da faculdade, as parcelas do carro, o aluguel do apartamento, eu cobri tudo. Meus sonhos? Eles morreram em silêncio. Uma conta não paga de cada vez. Mas eu não me importava. É isso que as mães fazem, não é? Nós sacrificamos. Nós aguentamos. Damos até não restar mais nada para dar. E depois achamos um jeito de dar mais. Tiago se formou com louvor, conseguiu aquele emprego de engenheiro que tanto queria, comprou uma casa num bairro nobre. Eu estava tão orgulhosa que chorei por 3 dias seguidos. Finalmente, todas aquelas noites sem dormir, todas aquelas refeições perdidas, todos aqueles momentos em que quis desabar, mas continuei. Tudo tinha valido a pena. Foi aí que Clara apareceu. Ela era bonita daquele jeito discreto que alguns homens acham irresistível. Falava baixo, bem educada, de uma família com dinheiro. Tudo o que eu não era. Tudo o que eu nunca poderia ser. Não importa o quanto eu tentasse ou o quanto eu sacrificasse. As mudanças foram sutis no começo. Tiago começou a me visitar menos. Os jantares de domingo viraram a cada 15 dias, depois mensais, depois... Eu te ligo, mãe. Os telefonemas ficaram mais curtos, mais distantes. Onde antes ele me contava sobre o dia dele, seus sonhos, seus medos, agora eu recebia atualizações educadas sobre o clima e o trabalho. Tentei ser compreensiva. Ele está construindo a própria vida. Eu dizia a mim mesma. Isso é normal. Isso é saudável. Mas no fundo, naquele lugar onde mora a intuição de mãe, eu sabia que algo estava errado. O convite de casamento chegou 3 semanas antes da cerimônia. 3 semanas. Eu criei esse menino por 24 anos. Sacrifiquei tudo pela felicidade dele. E recebi um aviso de 3 semanas como se fosse uma parente distante, que eles se sentiram obrigados a incluir. Se você está assistindo a isso e já sentiu aquela dor aguda e sufocante de ser esquecido por alguém por quem você morreria, você sabe do que estou falando. Se você gosta de histórias sobre pessoas reais enfrentando lutas reais, por favor, se inscreva no nosso canal. Estamos tentando chegar a 1000 inscritos, e isso realmente ajuda o nosso trabalho. Comente abaixo e me diga de que cidade você está assistindo. Às vezes, saber que não estamos sozinhos na nossa dor faz toda a diferença. Comprei um vestido que não podia pagar para aquele casamento. Azul marinho porque Clara tinha mencionado que preferia cores discretas para o traje dos convidados. Arrumei meu cabelo pela primeira vez em 2 anos. Queria parecer o tipo de mãe de quem Tiago pudesse se orgulhar. O tipo que pertencia à vida nova dele. O casamento foi lindo, elegante, caro. A família da Clara lotou a maior parte da igreja. Médicos, advogados, gente bem-sucedida em roupas de grife falando sobre casa de praia e aplicações financeiras. O meu lado tinha 3 pessoas. Minha irmã Márcia, minha vizinha Dona Cida e eu. Durante a recepção, eu vi Tiago rir com o pai da Clara sobre partidas de golfe e negócios. Eles falavam a mesma língua: dinheiro, status, oportunidades. Quando Tiago me apresentou aos novos sogros, eu vi nos olhos deles o sorriso educado que não alcançava o rosto.
O jeito que eles olhavam para o meu vestido de loja de departamento e meus sapatos de segunda mão. Eu era um problema a ser administrado, não uma pessoa a ser bem-vinda. Mas eu sorri. Eu fiz o meu papel. Abracei Clara e disse que ela estava linda, e estava mesmo. Dancei com Tiago ao som de The Way You Look Tonight, lembrando de quando ele tinha 8 anos, e ficava em cima dos meus pés enquanto eu o rodopiava pela nossa cozinha minúscula. Por 3 minutos e 27 segundos, eu tive meu filho de volta. Aí a música acabou, e ele se foi de novo. Isso foi há 2 anos. 2 anos vendo meu único filho escapar de mim como água entre os dedos. 2 anos de planos cancelados, aniversários esquecidos e ligações que iam direto para a caixa postal. 2 anos sendo tratada como um embaraço, uma lembrança de uma vida que Tiago queria esquecer. Eu deveria ter visto os sinais. Deveria ter percebido que quando alguém começa a te tratar como se você fosse invisível, é porque eles desejam que você realmente fosse. Eu só nunca imaginei que meu próprio filho seria quem estaria tentando fazer esse desejo se realizar. Na manhã em que aconteceu, eu estava pensando em desistir, não apenas do Tiago, mas de tudo. Qual era o sentido de seguir em frente quando a única pessoa que importava claramente tinha desistido de mim? Eu estava cansada. Cansada até a alma, exausta de um jeito que o sono não conseguia consertar. Eu estava dirigindo para o supermercado, pegando a mesma rota que eu tinha feito 1000 vezes. A ladeira na Rua das Acácias que levava ao centro comercial. Eu sempre fui cuidadosa naquela ladeira. Era íngreme. E meu Gol, o meu velhinho, não estava ficando mais novo. Pisei no pedal do freio no topo da ladeira, como sempre. Nada aconteceu. Pisei de novo, mais forte desta vez. O pedal foi direto para o chão com uma sensação vazia e enjoativa. Nenhuma resistência, nenhuma desaceleração. Apenas a terrível percepção de que eu estava ganhando velocidade numa ladeira que terminava num cruzamento movimentado. O tempo se moveu diferente, então. Segundos se esticaram como horas enquanto eu bombeava o pedal do freio inutilmente, minhas mãos agarrando o volante tão apertado que eu podia ouvir meus nós dos dedos estalarem. O velocímetro subia, 50, 60, 80 quilômetros por hora. Carros e árvores passavam borrados pelas janelas. O cruzamento avançava sobre mim como uma boca esperando para me engolir inteira. Eu puxei o volante com força para a direita, jogando meu carro na direção do guardrail, em vez do cruzamento cheio de gente inocente que não merecia morrer por causa da minha falha mecânica. O impacto foi tremendo. O som de metal esmagando metal, vidro explodindo, meu corpo jogado para frente e para trás como um boneco de pano. Depois, escuridão. Escuridão bendita e misericordiosa, onde nada doía e ninguém podia te decepcionar. Acordei 3 dias depois numa cama de hospital. Minha perna esquerda engessada, minhas costelas enfaixadas, minha cabeça latejando como se alguém a estivesse usando para treino de bateria. Mas eu estava viva, quebrada, mas viva. Tiago estava lá quando abri os olhos. Por um momento, apenas um momento, eu pensei que talvez esse acidente tivesse sido uma bênção disfarçada. Talvez quase me perder o tivesse lembrado de que eu importava. Talvez pudéssemos encontrar o caminho de volta um para o outro. Graças a Deus você está bem, mãe, ele disse, e parecia sincero. Ele segurou minha mão enquanto eu chorava. Me ajudou a tomar um gole d'água quando as enfermeiras disseram que eu podia. Por 2 dias, ele foi meu filho de novo. Aí fiz a pergunta que mudou tudo. O mecânico disse a coisa mais estranha. Eu sussurrei, minha voz ainda rouca do tubo de respiração que eles tinham removido. Ele disse que meus cabos de freio pareciam ter sido cortados. Você pode imaginar? Quem faria uma coisa dessas? Eu estava olhando para Tiago quando disse isso, esperando que ele compartilhasse minha confusão, meu medo. Em vez disso, vi algo nos olhos dele que fez meu sangue gelar. Culpa. Aquele olhar nos olhos de Tiago me assombrou durante 6 semanas de recuperação. A culpa tem um peso particular, uma gravidade que se instala na expressão de alguém quando está carregando um segredo que nunca pretendeu revelar. Eu conhecia aquele olhar. Eu o tinha visto quando ele tinha 7 anos e quebrou meu vaso favorito, quando tinha 16 e chegou em casa bêbado, quando tinha 22 e eu o peguei numa mentira sobre as notas da faculdade. Mas este era diferente. Essa culpa era mais escura, mais perigosa.
Era a culpa de alguém que tinha feito algo imperdoável. Eu disse a mim mesma que estava imaginando coisas. Remédios para a dor podem te deixar paranoica, podem te fazer ver ameaças onde não existem. Certamente meu próprio filho, o garoto que eu criei com cada grama de amor no meu corpo, não teria. Os pensamentos eram terríveis demais para terminar. Tiago me visitou todos os dias durante aquelas primeiras 2 semanas no hospital. Ele trouxe flores, revistas, aqueles copinhos de pudim horríveis da lanchonete que pareciam plástico adoçado. Ele perguntava sobre meus níveis de dor, consultava os médicos, garantia que eu tinha tudo de que precisava. Para qualquer um que estivesse assistindo, ele era o filho perfeito, mas eu sentia a distância. O jeito que ele não me olhava diretamente nos olhos quando eu mencionava os cabos de freio. O jeito que ele mudava de assunto sempre que eu falava sobre o acidente. O jeito que seu maxilar apertava quando eu dizia a sorte que tive de estar viva. Clara vinha com ele às vezes. Ela sentava na cadeira do canto, perfeitamente composta, dizendo todas as coisas certas. Que bom que você está se recuperando bem, Jussara. Você nos deu um baita susto. Tiago ficou fora de si de preocupação, mas as palavras dela pareciam ensaiadas, vazias, como falas de uma peça que ela tinha memorizado, mas não acreditava. Eu a observava me observar durante aquelas visitas. Os olhos dela eram calculistas, medindo, como se ela estivesse avaliando se eu ainda era um problema que precisava ser resolvido. A primeira rachadura real na fachada deles veio durante minha 3ª semana no hospital. Eu estava cochilando quando ouvi vozes no corredor do lado de fora do meu quarto. Tiago e Clara, falando em voz baixa que eles pensavam que eu não conseguiria ouvir. Devia ter funcionado, Tiago estava dizendo, a voz tensa de frustração. Fala baixo, Clara sibilou. Alguém pode te ouvir. Ela está ficando desconfiada, fazendo perguntas sobre os cabos de freio, sobre por que ninguém investigou. Então, a gente garante que ela pare de fazer perguntas. Prendi a respiração, me esforçando para ouvir mais, mas eles tinham se afastado da minha porta. Quando entraram no meu quarto 5 minutos depois, estavam sorridentes e preocupados de novo. Tiago ajeitou minhas cobertas. Clara me trouxe raspas de gelo. Nenhum dos dois mencionou cabos de freio ou investigações. Naquela noite, fiquei acordada olhando para o teto, minha mente acelerada apesar da medicação para a dor que tinham me dado. Meu filho, meu menino que eu aninhei por anos, a quem eu ensinei a andar de bicicleta e ajudei com a lição de casa e segurei quando ele chorou, tinha tentado me matar. O porquê disso me consumia mais do que o como. O que eu tinha feito para merecer isso? Que crime terrível eu tinha cometido que fez meu próprio filho me querer morta? Tive minha resposta quando finalmente recebi alta do hospital. Tiago me pegou no sedã caro dele. Aquele que eu ajudei a dar a entrada há 2 anos com dinheiro que eu tinha raspado de turnos duplos. Ele estava quieto durante o trajeto, os nós dos dedos brancos enquanto agarrava o volante. Quando paramos na minha garagem, ele não saiu para me ajudar. Apenas ficou sentado, olhando fixamente para frente. Mãe, ele disse finalmente, a voz neutra e sem emoção. Precisamos conversar. Dentro da minha casa pequena, a mesma casa onde ele cresceu, onde eu beijei seus joelhos ralados e celebrei suas conquistas. Tiago sentou-se à minha frente na mesa da cozinha e desferiu o golpe fatal. Clara e eu temos conversado, ele começou, e algo no tom dele fez meu sangue gelar. Sobre o seu futuro, sobre o que é melhor para todos. O que você quer dizer? Eu perguntei, embora uma parte de mim já soubesse. Uma parte de mim soubera desde aquele primeiro jantar de família depois do casamento, quando Clara tinha olhado em volta para o meu lar modesto com repulsa mal disfarçada. Você está ficando mais velha, mãe. Está sozinha. Depois do acidente, ele fez uma pausa, e eu vi aquele lampejo de culpa de novo. Depois do acidente, está claro que você não pode mais cuidar de si mesma direito. Minhas mãos tremeram enquanto eu tentava alcançar minha xícara de café. Tiago, o que você está dizendo? Há um asilo muito bom a cerca de 1 hora daqui. Clara encontrou. Eles têm excelente cuidado, atividades, pessoas da sua idade para socializar. Você seria muito mais feliz lá. Asilo. Aos 56. Porque eu tinha sobrevivido a um acidente que nunca deveria me ter deixado viva para ser um problema. Eu não preciso de asilo, eu disse, minha voz mais forte do que eu me sentia. Eu preciso da minha casa, da minha independência, da minha família.
O rosto de Tiago endureceu. Mãe, seja realista. Você mal consegue andar sem essa bengala. Está tomando uma dúzia de remédios. E se acontecer algo de novo? E se da próxima vez você não tiver tanta sorte? A ameaça era sutil, mas inconfundível. E se da próxima vez você não tiver tanta sorte? Como se minha sobrevivência tivesse sido sorte, e não falha deles. Eu não vou a lugar nenhum, eu disse com firmeza. Esta é a minha casa. Foi aí que vi o verdadeiro Tiago. Não o filho amoroso que eu criei, mas o homem que Clara o tinha ajudado a se tornar. Os olhos dele ficaram frios, calculistas, como os da esposa. Na verdade, mãe, você não tem escolha. Ele puxou uma pasta de papel pardo que eu não tinha notado que ele carregava. Dentro, havia documentos legais com selos oficiais e timbres de advogados. Papéis que lhe davam procuração sobre meus assuntos. Papéis que me declaravam incapaz mentalmente devido à lesão cerebral traumática recente e subsequente declínio cognitivo. Papéis que tinham sido autenticados em cartório e protocolados enquanto eu estava inconsciente no hospital. Como? Eu sussurrei, olhando para a minha própria assinatura em documentos que eu nunca tinha visto antes. O pai da Clara é advogado, Tiago disse com naturalidade. Ele explicou como essas coisas funcionam. Em casos de trauma grave, membros da família podem agir no melhor interesse do paciente se ele não for capaz de tomar decisões sensatas por conta própria. Eles tinham forjado minha assinatura, subornado médicos, manipulado o sistema legal. Tudo enquanto eu estava indefesa em uma cama de hospital, grata por meu filho estar cuidando de tudo. Você não pode fazer isso, eu disse, mas minha voz soava oca até para os meus próprios ouvidos. Já está feito. Tiago se levantou, ajeitando o paletó caro. O asilo está esperando por você na semana que vem. Clara já providenciou para que seus pertences sejam embalados e levados. E a minha casa? Nós cuidaremos da venda. Não se preocupe com o dinheiro. Ele será todo usado para o seu cuidado. Minha casa. A casa que o pai dele e eu tínhamos comprado quando Tiago tinha 2 anos. A casa onde celebramos todos os aniversários, todos os natais, todos os marcos. A casa que quase me matei trabalhando para manter depois que o pai dele morreu. Eles iam vendê-la e usar o dinheiro para pagar pela prisão para onde estavam me despachando. Eu olhei para meu filho, realmente olhei para ele, e percebi que estava encarando um estranho. O garoto que eu criei, o homem por quem sacrifiquei tudo, tinha sumido. Em seu lugar estava alguém frio e calculista, alguém que podia forjar documentos e ameaçar a própria mãe sem um pingo de consciência. Por quê? Eu sussurrei. Por que você me odeia tanto? Por apenas um momento, a máscara dele caiu. Eu vi algo cru e feio na expressão dele. Ressentimento, vergonha, repulsa. Não pelo que estava fazendo comigo, mas pelo que eu representava. Porque você é patética, ele disse calmamente. Você é tudo o que a família da Clara pensa que você é. Pobre, sem estudo, desesperada. Você faxina para viver, mãe. Dirige um carro de 15 anos e compra em brechó. Você tem alguma ideia de como é embaraçoso te apresentar a pessoas bem-sucedidas? Ver eles tentando não me julgar com base em de onde eu vim? Cada palavra me atingiu como um golpe físico. Foi isso que meu sacrifício me rendeu. Esta foi a gratidão que ganhei por abrir mão dos meus sonhos, da minha juventude, da minha saúde, do meu futuro. Você me criou, eu disse, minha voz falhando. Você se tornou bem-sucedido por causa do que eu te dei. E eu sou grato, ele disse. Mas o tom dele sugeria o contrário. Mas gratidão não significa que eu tenha que te arrastar para a minha vida nova. Clara entende de sucesso. Ela entende o que é preciso para manter uma certa imagem, um certo padrão. Você... Ele olhou para mim com repulsa mal disfarçada. Você não se encaixa. Eu não me encaixava. Na vida que eu tornei possível, com as pessoas que meus sacrifícios permitiram que ele conhecesse, no mundo que meu amor construiu para ele. Depois que ele saiu, fiquei sozinha na minha cozinha por horas, olhando para os documentos legais que roubariam minha liberdade. O silêncio na minha casa parecia diferente agora. Não pacífico, mas vazio, oco, como um túmulo. Pensei em ligar para a polícia, denunciar os documentos forjados, revidar. Mas quem acreditaria em mim? Uma mulher de meia-idade com uma recente lesão na cabeça contra um engenheiro bem-sucedido e o sogro advogado dele? Eu não tinha dinheiro para advogados, nem amigos poderosos para pedir favores.
Eu era exatamente o que Tiago disse que eu era: impotente. Naquela noite, deitei na minha própria cama pelo que eu sabia que poderia ser a última vez, ouvindo a casa se acomodar ao meu redor. Cada rangido das tábuas do chão contava uma história. Tiago dando os primeiros passos no corredor. O pai dele lendo histórias de dormir na sala. Manhãs de Natal quando éramos uma família de verdade. Antes que a morte, a ganância e o embaraço destruíssem tudo o que tínhamos construído juntos. Eu fui ingênua em pensar que o amor era suficiente. Ingênua em acreditar que o sacrifício rendia lealdade. Ingênua em confiar que ser uma boa mãe garantia ter filhos gratos. Algumas lições chegam tarde demais para fazer qualquer bem, mas elas ainda chegam. E às vezes, elas vêm com aliados inesperados. O asilo era tudo o que Tiago tinha prometido que seria. Limpo, com equipe suficiente, cheio de pessoas da minha idade que sorriam educadamente e fingiam que estávamos todos lá por escolha. Solar do amanhecer, chamavam, como se um nome alegre pudesse disfarçar o que realmente era. Um depósito para parentes inconvenientes. Meu quarto era pequeno, mas adequado. Uma cama de solteiro, uma cômoda, uma cadeira perto da janela que dava para um estacionamento. Eles trouxeram alguns dos meus pertences, algumas roupas, algumas fotografias, a caixa de joias da minha mãe. Todo o resto da minha vida tinha sido vendido, doado ou jogado fora enquanto eu estava impotente para impedir. Tentei lutar no começo. Encontrei uma advogada de assistência jurídica que ouviu minha história com a expressão cansada de alguém que já tinha ouvido tudo antes. Ela explicou que contestar uma procuração exigia provar competência mental, o que significava avaliações psiquiátricas, audiências judiciais e honorários advocatícios que eu não podia pagar. Mesmo que eu ganhasse, o que era improvável dada a documentação e as conexões de Tiago, poderia levar anos. Sinto muito, dona Jussara, ela disse, fechando minha pasta. O sistema é projetado para proteger adultos vulneráveis, mas às vezes ele os protege tirando a independência deles. Então aprendi a sobreviver na minha nova prisão. Participei das atividades obrigatórias, exercícios na cadeira conduzidos por jovens animadas de 20 e poucos anos, que falavam conosco como se fôssemos crianças, sessões de artesanato onde fazíamos pegadores de panela que ninguém nunca usaria. Noites de cinema apresentando filmes de décadas passadas porque, aparentemente, ao passar dos 60, você perdia a capacidade de apreciar qualquer coisa moderna. Os outros residentes se encaixavam em categorias previsíveis. Havia aqueles como Dona Lúcia, cuja família visitava todos os domingos com flores de culpa e alegria forçada, ficando exatamente 1 hora antes de escapar de volta para suas vidas reais. Havia os esquecidos, como o Sr. João, cujos filhos moravam do outro lado do país e ligavam 2 vezes por ano. E havia os zangados, como Dona Fátima, que passavam os dias tramando vingança contra os familiares que as tinham internado e esquecido. Eu me encaixava em algum lugar entre esquecida e zangada, o que me tornava perigosa de maneiras que eu estava apenas começando a entender. Tiago visitou exatamente 2 vezes no meu primeiro mês no solar do amanhecer. Ambas as vezes, Clara veio com ele. A presença dela uma mensagem clara de que essas visitas eram obrigatórias e não desejadas. Eles traziam flores de supermercado e atualizações sobre as vidas deles das quais eu não fazia mais parte. A casa vendeu mais rápido do que esperávamos, Tiago me disse durante a segunda visita, o tom dele sugerindo que essa era uma boa notícia. O mercado está bom agora. Clara tem sido incrível, cuidando de toda a papelada. Claro que ela tinha. Clara que orquestrou meu exílio com a eficiência de quem gerencia uma aquisição corporativa hostil. Clara, que sorria docemente enquanto destruía tudo o que eu tinha construído. E a baixela da minha avó? Eu perguntei. O conjunto que foi passado por 4 gerações? Tiago e Clara trocaram um olhar. Uma daquelas comunicações de casal que excluía todos os outros na sala. Guardamos algumas peças, Clara disse cuidadosamente, por valor sentimental. O resto foi para a caridade. Achamos que você apreciaria saber que estava ajudando outras pessoas. Minha baixela da vovó. Os pratos que eu tinha lavado à mão por 30 anos. Aqueles que eu planejava passar para os filhos de Tiago um dia. Doado a estranhos porque Clara achava que estava ajudando os outros. E meus álbuns de fotos? As fotos do Tiago crescendo? Outra troca de olhares. Nós as temos.
Tiago disse rapidamente. Sãs e salvas. Apenas pensamos que poderia ser muito emotivo para você agora, com a adaptação e tudo mais. Eles tinham roubado minhas memórias junto com todo o resto. O registro visual da minha vida como mãe, a prova de que eu tinha importado para alguém uma vez, trancado na casa deles como evidência que eles tinham vergonha de reconhecer. Tentei ser compreensiva. Tentei dizer a mim mesma que eles estavam apenas sobrecarregados com a logística da minha mudança, que trariam minhas fotos na próxima vez. Mas semanas se passaram, depois meses, e a próxima vez nunca chegou. As visitas se tornaram menos frequentes, a cada 15 dias, depois mensais, depois apenas em feriados importantes, quando a culpa exigia a presença deles. Cada visita ficava mais curta, mais artificial, cheia de silêncios constrangedores e conversas cuidadosas sobre o clima e a comida do asilo. Foi durante uma dessas visitas cada vez mais raras que ouvi a conversa que estilhaçou o que restava das minhas ilusões sobre meu filho. Eles pensaram que eu estava cochilando na minha cadeira perto da janela. Eu tinha aprendido a fingir que dormia durante as visitas deles, porque era mais fácil do que vê-los checar seus celulares e contar os minutos até poderem ir embora. Desta vez, eles saíram para o corredor para discutir algo em particular, aparentemente esquecendo que as paredes no solar do amanhecer eram finas e que os idosos frequentemente tinham excelente audição. Ela está ficando desconfiada de novo, Clara estava dizendo, a voz dela mal acima de um sussurro, perguntando sobre a investigação do acidente, querendo saber por que a polícia nunca deu seguimento. Não havia nada para dar seguimento, Tiago respondeu. Mas o tom dele era defensivo. Acidente de carro, falha mecânica, essas coisas acontecem. Tiago, a voz da Clara carregava um aviso. Você precisa parar de agir culpado toda vez que ela menciona isso. Ela não é estúpida, e nem a equipe aqui. Se ela começar a dizer às pessoas que o próprio filho tentou matá-la, ela não sabe de nada, Tiago sibilou. Ela não pode provar nada. Ela não precisa provar nada. Ela só precisa plantar a dúvida, fazer as pessoas se perguntarem. Sua reputação, nossa reputação, poderia ser arruinada apenas por rumores. Estava ali. A verdade que eu tinha suspeitado, mas não queria acreditar. Meu filho tentou me assassinar, e a maior preocupação dele não era remorso, era ser pego. Talvez devêssemos ter apenas deixado a primeira tentativa funcionar. Clara continuou. Isso está mais bagunçado, mais complicado. Primeira tentativa. Os cabos de freio não tinham sido o primeiro movimento deles. Há quanto tempo eles estavam planejando minha morte? Quantos outros acidentes eles tinham arranjado que eu fui muito confiante para reconhecer? Ela é velha, Tiago disse. Esses lugares, as pessoas morrem aqui o tempo todo. Causas naturais, ataques cardíacos, AVCs. Ninguém questiona quando alguém da idade dela simplesmente apaga. Eles estavam discutindo meu assassinato como uma estratégia de negócios, pesando opções, considerando prazos. Meu próprio filho estava planejando me matar, e a única preocupação dele era garantir que parecesse natural desta vez. Quando voltaram para o meu quarto, mantive os olhos fechados e a respiração estável. Eles beijaram minha bochecha de despedida, disseram que me amavam, prometeram visitar de novo em breve. Tudo mentira. Tudo parte da performance que eles encenavam para a equipe, para os outros residentes, para eles mesmos. Depois que saíram, sentei na minha cadeira e olhei para o estacionamento onde pessoas normais iam e vinham livremente, vivendo vidas que escolheram em vez de vidas impostas a elas, por pessoas que deveriam amá-las. Pela primeira vez desde o acidente, eu chorei. Não de dor ou medo, mas da percepção devastadora de que eu tinha passado 56 anos amando alguém que me via como nada mais do que um obstáculo a ser removido. O choro atraiu a atenção que eu não queria. A enfermeira Patrícia bateu na minha porta, seu rosto redondo franzido com preocupação profissional. Dona Jussara, está tudo bem? Seu filho parecia chateado quando saiu. Quase ri disso. Tiago chateado. Como se ele fosse a vítima neste cenário. Estou bem. Eu menti, limpando meus olhos com lenços de papel que pareciam lixa, só com saudades da minha vida antiga. Patrícia sentou na beira da minha cama, o peso dela fazendo o colchão afundar. Ela era uma das boas.
genuinamente carinhosa em vez de apenas profissionalmente educada. É difícil, ela disse suavemente, se adaptar a um lugar novo, novas rotinas. Mas a maioria dos nossos residentes encontra a felicidade aqui eventualmente. Você tem que dar tempo ao tempo. Tempo. A única coisa que Tiago e Clara não estavam planejando me dar. Patrícia, eu disse cuidadosamente, se alguém aqui quisesse relatar preocupações sobre seus familiares, com quem eles falariam? A expressão dela se aguçou. Num lugar como o solar do amanhecer, a equipe aprendia a reconhecer os sinais de abuso, negligência, exploração financeira. Eles já tinham visto de tudo. Que tipo de preocupações? Ela perguntou. Eu hesitei. Como você diz a alguém que seu filho tentou te matar? Como você explica que os familiares amorosos que visitam e trazem flores estão, na verdade, planejando sua morte? Quem acreditaria numa história tão ultrajante? Hipoteticamente, eu disse, se alguém suspeitasse que a família não estava agindo no melhor interesse deles. Patrícia assentiu lentamente. Existem canais, assistência social, proteção ao idoso, polícia, se necessário. Nós levamos essas preocupações muito a sério aqui. Mas que provas eu tinha? Conversas ouvidas que poderiam ser explicadas? Circunstâncias suspeitas em torno de um acidente que nunca foi investigado? A intuição de uma mulher cujo próprio filho achava que ela era patética? Obrigada, eu disse. Eu estava apenas me perguntando. Depois que Patrícia saiu, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não podia provar o que Tiago e Clara tinham feito, mas podia me proteger daqui para frente. Eu podia ser vigilante. Eu podia documentar tudo. Cada visita, cada conversa, cada momento suspeito. Se eles quisessem me matar, teriam que se esforçar mais. Comecei um diário naquela noite, escrevendo tudo o que conseguia lembrar sobre o acidente, sobre os documentos forjados, sobre as conversas que tinha ouvido. Eu o escondi atrás da minha cômoda, num espaço muito pequeno para a limpeza notar durante as suas rondas apressadas. Também comecei a prestar atenção nos outros residentes de maneiras que não tinha feito antes. Dona Lúcia, cuja família trazia presentes caros, mas nunca ficava tempo suficiente para ter conversas reais. Senhor João, cujos filhos ligavam, mas nunca visitavam. Dona Fátima, cuja raiva poderia não ser paranoia, mas sim fúria justificada. Éramos todos pessoas descartadas, inventário de depósito esperando para ser baixado como perdas. Mas também éramos testemunhas do tratamento um do outro, aliados em potencial numa guerra que não tínhamos percebido que estávamos travando. Mais importante, comecei a observar Clara com mais cuidado durante as visitas deles, realmente observando, porque algo na performance dela parecia diferente da de Tiago. Onde ele irradiava culpa e defensiva, ela parecia calculista, sim, mas também cautelosa. Como alguém andando na corda bamba entre lealdades concorrentes. Como alguém que poderia não estar tão comprometida com a minha destruição quanto fingia estar. A descoberta veio 3 semanas depois, durante o que pensei que seria apenas mais uma visita familiar miserável. Tiago tinha ligado antes, o que era incomum para ele, para dizer que eles precisavam discutir assuntos práticos em relação ao meu cuidado. Ele chegou sozinho, o que era ainda mais incomum. Clara sempre vinha a essas visitas, sempre supervisionava as interações dele comigo como um oficial de condicional monitorando um criminoso perigoso. Onde está a Clara? Perguntei enquanto ele se ajeitava na desconfortável cadeira de visitante. Trabalhando, ele disse, mas algo no tom dele sugeria que essa não era toda a verdade. Ela teve uma emergência com um cliente, caso grande. Tiago mexeu no celular, checou o relógio 2 vezes em 5 minutos, continuou olhando para a porta como se esperasse que alguém entrasse. Quando finalmente começou a falar sobre os assuntos práticos, mudar meu testamento, ajustar meus beneficiários de seguro, assinar novos documentos, eu percebi o que estava acontecendo. Clara não estava no trabalho. Ela estava dando a ele um álibi enquanto ele tentava me manipular para assinar minha própria sentença de morte. Os documentos que Tiago espalhou sobre minha mesinha de cabeceira pareciam oficiais e finais. Formulários de seguro com meu nome digitado em caixas organizadas, mudanças de beneficiários que deixariam tudo para ele e Clara, diretivas médicas que lhes dariam controle total sobre meu cuidado de fim de vida. Cada linha de assinatura esperava como um pequeno túmulo para minha dignidade morrer.
É só papelada, mãe, Tiago disse, mas as mãos dele tremiam levemente enquanto ele arrumava os papéis. Coisas padrão para residentes daqui. O asilo exige documentação atualizada para os registros deles. Eu olhei para os formulários, entendendo exatamente o que eram. Não requisitos do asilo, mas a apólice de seguro de Tiago. Se eu assinasse esses papéis, estaria dando a ele permissão legal para me deixar morrer se eu me tornasse inconveniente. Ordens de não ressuscitar. Diretivas de cuidado apenas conforto. Pedidos para retirar o suporte vital se eu me tornasse incapaz de defender a mim mesma. Eu preciso de tempo para ler isso, eu disse estendendo a mão para o primeiro documento. A mão de Tiago disparou, cobrindo os papéis. Não há muito o que ler, apenas linguagem padrão. O importante é registrá-los antes do prazo. Que prazo? Ele gaguejou em busca de uma resposta, os olhos dele disparando ao redor da sala como se estivesse procurando rotas de fuga. A política do asilo. Eles precisam de papelada atualizada até o final do mês, senão terão que reavaliar sua colocação aqui. Outra mentira, outra manipulação, outra ameaça disfarçada de informação útil. Onde está a Clara? Perguntei de novo. Ela geralmente lida com esse tipo de coisa. Algo brilhou no rosto de Tiago. Raiva, talvez, ou frustração. Clara está ocupada com as responsabilidades dela. Isso é entre você e eu, mãe. Assunto de família. Mas esse era o problema, não era? Não éramos mais família. Família não forja documentos para roubar sua liberdade. Família não corta cabos de freio e espera que você morra em silêncio. Família não visita 2 vezes por mês, como se você fosse uma tarefa a ser marcada numa lista. Eu era um passivo a ser gerenciado. Nada mais. Eu não vou assinar nada hoje, eu disse, empurrando os papéis para longe. A máscara de Tiago caiu completamente então. A paciência forçada, a falsa preocupação, o fingimento de carinho. Tudo se foi num instante. O que restou foi cálculo frio e raiva mal controlada. Você não tem escolha, ele disse calmamente. Você está aqui porque não consegue mais tomar decisões racionais. O Estado concorda. Os médicos concordam. Se você não assinar isso voluntariamente, eu posso ter você declarada incompetente e assinar eu mesmo. Então por que você não assina? Porque é mais fácil se você cooperar. Mais limpo, menos papelada, menos perguntas. Lá estava, a verdade envolta em ameaças. Ele podia me forçar a assinar, mas a conformidade voluntária levantaria menos bandeiras vermelhas quando eu morresse sob circunstâncias suspeitas. Uma mulher que assinou sua própria ordem de não ressuscitar era apenas alguém que aceitou seu destino. Uma mulher que foi forçada a assinar era uma vítima de abuso de idoso. Tiago checou o relógio de novo. Aquele gesto nervoso que me dizia que ele estava trabalhando contra algum tipo de prazo. O que quer que Clara estivesse fazendo enquanto ele me visitava, tinha que ser coordenado com a presença dele aqui. Tudo bem, ele disse, recolhendo os papéis. Vamos tentar de novo quando você estiver se sentindo mais razoável. Depois que ele saiu, sentei na minha cadeira e olhei para o estacionamento, vendo pessoas normais indo e vindo com seus problemas normais e famílias normais que não planejavam suas mortes durante conversas de jantar de domingo. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de laranja e rosa que me lembravam noites de verão quando Tiago era pequeno, quando sentávamos na nossa varanda da frente e víamos vagalumes dançar na escuridão que se acumulava. Essas memórias pareciam artefatos da vida de outra pessoa agora. Evidência de uma felicidade tão completa que eu mal conseguia lembrar como era ser amada incondicionalmente. Naquela noite, escrevi tudo no meu diário escondido. Cada palavra que Tiago tinha dito, cada gesto nervoso, cada mentira que ele tinha contado. A evidência era circunstancial, provavelmente inadmissível em tribunal, mas era alguma coisa, um registro de que eu existi, que eu importei, que alguém se importou o suficiente para me assassinar. O pensamento deveria ter sido aterrorizante, mas me senti estranhamente vazia. A morte, quando vem como um alívio da solidão insuportável, perde muito do seu aguilhão. Talvez Tiago estivesse me fazendo um favor. Talvez um túmulo precoce fosse melhor do que anos de decadência lenta num lugar onde as pessoas iam para ser esquecidas. Eu estava no solar do amanhecer havia 4 meses quando Dona Fátima morreu. Ela tinha sido a residente mais zangada,
A que reclamava mais alto do tratamento que recebia, que acusava a família de roubar seu dinheiro e abandoná-la quando ela mais precisava. A equipe tratava as reclamações dela como sintomas de demência, delírios paranoicos que vinham com a idade e o isolamento. Então, numa terça-feira de manhã, ela não acordou. Em paz, a enfermeira Patrícia nos disse no café da manhã. Ela se foi dormindo, sem dor, sem luta. Às vezes acontece assim com pessoas da idade dela. Mas Dona Fátima era mais saudável do que a maioria de nós. Esperta como um raio, apesar do que a equipe presumia. A pressão dela era controlada. O coração era forte. A mente estava clara o suficiente para lembrar de cada desfeita e traição que a família tinha infligido a ela. Pessoas assim não morrem simplesmente em paz enquanto dormem. No funeral dela, assistido por familiares culpados que a ignoraram por anos, mas apareceram para bancar parentes em luto para as câmeras, eu vi a filha dela chorar lágrimas de crocodilo sobre um caixão que poderia muito bem estar vazio. Dona Fátima estava morta para eles muito antes de o coração dela parar de bater. Ela está em paz agora, a filha dizia a quem quisesse ouvir. Sem mais dor, sem mais confusão, é o que ela teria querido. Mas eu sabia a verdade. Dona Fátima queria justiça, não paz. Ela queria reconhecimento, não o oblívio. Ela queria que a família dela admitisse que a tinha injustiçado, não que enterrasse a culpa junto com o corpo dela. Parada à beira da sepultura, vendo a hipocrisia disfarçada de luto, percebi algo que me gelou até os ossos. Este era o meu futuro, uma morte conveniente que aliviaria todos de suas culpas e obrigações. Um funeral onde Tiago e Clara bancariam familiares em luto enquanto secretamente celebravam sua liberdade do lembrete embaraçoso de origens humildes. A diferença era que Dona Fátima tinha morrido zangada, mas indefesa. Eu ainda tinha tempo de mudar essa equação. Naquela noite, liguei para a única pessoa que pensei que ainda poderia se importar comigo. Minha irmã Márcia, que morava em outro estado e ligava a cada poucas semanas para ver como eu estava. Nunca fomos particularmente próximas. Personalidades diferentes, escolhas de vida diferentes. Mas ela era a única família que me restava além de Tiago. Jussara, ela disse, e eu pude ouvir calor genuíno na voz dela. Como você está se adaptando nesse lugar? Tiago disse que era muito bom. Márcia, eu disse cuidadosamente. Se algo me acontecesse, você faria perguntas? Silêncio do outro lado da linha. Depois, que tipo de perguntas? O tipo que importa. O tipo que não aceita explicações convenientes. Jussara, você está me assustando. Você está bem? Alguém está te machucando? Quase ri. Alguém estava me machucando sim. A pessoa por quem eu sacrifiquei tudo estava planejando minha morte. E a esposa dele estava ajudando a orquestrar. Mas como você explica isso para alguém que ainda acredita que as famílias devem se amar? Estou bem, eu menti. Apenas pensando em coisas práticas. Ficando mais velha, sabe? Querendo garantir que todos os meus assuntos estejam em ordem. Conversamos por mais alguns minutos sobre tópicos seguros. Clima, os netos dela, memórias da nossa infância. Mas quando desliguei, me senti mais sozinha do que nunca. Márcia era uma boa pessoa, mas morava longe demais para ajudar e era ingênua demais para entender o tipo de maldade que podia se esconder por trás de fachadas amorosas. Eu estava verdadeiramente por conta própria. Na manhã seguinte, houve um visitante inesperado. Clara estava na minha porta, parecendo desconfortável e estranhamente nervosa. Ela estava sozinha, o que era inédito. Em todos os meus meses no solar do amanhecer, ela nunca tinha vindo sem Tiago. Nunca tinha me procurado para conversa privada. Espero que você não se importe de eu ter passado aqui, ela disse, se ajeitando na cadeira de visitante, como se não tivesse certeza se pertencia ali. Eu estava na área a trabalho. E pensei em ver como você estava. Ela estava mentindo. Clara trabalhava na região central, a 50 quilômetros do solar do amanhecer. Não havia motivo relacionado ao trabalho para ela estar na área de um asilo que atendia a idosos descartados. É gentil da sua parte, eu disse, esperando para ver o que ela realmente queria. Ficamos em silêncio constrangedor por vários minutos. Clara parecia estar reunindo coragem para algo. As mãos dela firmemente apertadas no colo, os olhos dela focados na janela, em vez de em mim. Quando ela finalmente falou, a voz dela estava mal acima de um sussurro. Dona Jussara, ela disse,
e a formalidade soou estranha vinda da minha nora. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Você acha... Ela fez uma pausa, lutando com o que estava tentando dizer. Você acha que o Tiago é feliz? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Não era o que eu esperava de alguém que orquestrou meu exílio e estava ajudando a planejar meu assassinato. Eu não sei, eu disse honestamente. Você acha? Clara ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que ela poderia não responder. Quando respondeu, a voz dela carregava uma tristeza que parecia genuína. Eu acho que ele tem medo, ela disse finalmente. O tempo todo. Medo de não ser bem-sucedido o suficiente. De não ser respeitado o suficiente. De não ser o suficiente. Eu estudei o rosto dela, procurando o cálculo que eu tinha me acostumado a ver ali. Em vez disso, vi algo que parecia quase arrependimento. Clara, eu disse cuidadosamente. Por que você está realmente aqui? Ela encontrou meus olhos então, e o que eu vi lá me fez prender a respiração. Medo, culpa e algo mais que parecia suspeitosamente com aliança. Por quê? Ela disse, a voz dela tremendo levemente. Eu acho que precisamos conversar. Sobre o Tiago, sobre o que ele está planejando, sobre o que eu tenho fingido não saber. Pela primeira vez em meses, senti algo além do desespero. Algo que poderia ter sido esperança se eu tivesse ousado nomeá-lo. Eu estou ouvindo, eu disse. Mas mesmo enquanto Clara começava a falar, eu não conseguia afastar a sensação de que essa conversa, o que quer que ela revelasse, ia mudar tudo. Para melhor ou para pior, o equilíbrio cuidadoso de mentiras e segredos que sustentou meu aprisionamento estava prestes a entrar em colapso. E eu ainda não tinha ideia se era forte o suficiente para sobreviver ao que viria a seguir. As mãos de Clara tremeram enquanto ela alcançava a bolsa e tirava um pequeno gravador digital, do tipo que advogados usam para ditar notas. Ela o colocou na minha mesinha de cabeceira entre nós, os dedos dela demorando no dispositivo como se ele contivesse algo perigoso. 3 meses atrás, ela começou, a voz dela tão baixa que eu tive que me inclinar para ouvi-la. Eu encontrei o Tiago na nossa garagem às 2 da manhã, trabalhando embaixo do seu carro. Meu coração parou, os cabos de freio. Alguém tinha visto. Ele me disse que estava checando seu óleo, sendo um bom filho, garantindo que seu carro estivesse seguro para dirigir. A risada de Clara era amarga, oca. Eu acreditei nele, ou eu quis acreditar. É mais fácil viver com uma mentira que protege sua paz de espírito do que uma verdade que destrói seu mundo. Ela apertou o play no gravador. A voz de Tiago preencheu meu pequeno quarto. Clara e inconfundível. Tem que parecer natural, Clara. Um acidente. Velha, carro velho, falha mecânica. Essas coisas acontecem o tempo todo. Ninguém investiga uma falha de freio a menos que haja razão para suspeitar de jogo sujo. A voz da minha própria nora respondeu. Tiago, não podemos. Essa é a sua mãe. Ela te criou, sacrificou tudo por você. Esse é exatamente o problema. A voz dele subiu, zangada e frustrada. Ela é um lembrete constante de onde eu vim, do que eu costumava ser. Toda vez que eu a apresento a colegas, toda vez que ela aparece em eventos da empresa com as roupas de loja de desconto, ela sabota tudo o que eu construí. Ela está me segurando, Clara. Nos segurando. Tem que haver outra maneira. O asilo, como discutimos, o asilo custa 40 mil por ano. Você sabe o que poderíamos fazer com esse dinheiro? A casa que poderíamos comprar, o estilo de vida que poderíamos ter? Além disso, ela nunca vai concordar em ir de boa vontade. Ela é teimosa. Sempre foi. Desse jeito é mais limpo. Até mais gentil. Mais gentil. Meu filho pensava que me assassinar era um ato de gentileza. Clara parou a gravação e olhou para mim com olhos cheios de vergonha e tristeza. Eu deveria tê-lo parado então. Deveria ter chamado a polícia, te avisado alguma coisa. Mas eu fui uma covarde. Eu disse a mim mesma que talvez tivesse entendido mal. Talvez ele estivesse apenas zangado e dizendo coisas que não queria dizer. Mas você sabia, eu disse, minha voz rouca com o peso da traição. Quando meus freios falharam, você sabia que não foi um acidente. Sim, a palavra saiu como uma confissão na igreja, pesada de culpa e arrependimento. Eu sabia, e eu me odiei por saber. Eu me odiei mais por não ter impedido. Ela alcançou a bolsa de novo e puxou uma pasta de papel pardo grossa com documentos. Depois do acidente, quando você estava no hospital, Tiago começou a planejar a próxima fase.
Os documentos de procuração, a internação no asilo, as diretivas médicas que ele tentou fazer você assinar ontem. Ontem. Tinha sido apenas ontem que Tiago sentou nesta mesma cadeira, espalhando aquelas sentenças de morte na minha mesa, como se estivesse me oferecendo uma oportunidade de negócios. Eu ajudei ele a forjar sua assinatura nos papéis iniciais, Clara continuou, e cada palavra parecia causar dor física a ela. Meu pai forneceu a estrutura legal, garantiu que tudo se sustentaria na justiça se questionado. Dissemos a nós mesmos que estávamos te protegendo, que você estaria mais segura num asilo onde as pessoas pudessem cuidar de você. Mas esse não era o plano real. Não. Clara abriu a pasta e me mostrou página após página de documentos que eu nunca tinha visto antes. Apólices de seguro com benefícios de morte dobrados. Contas de investimento que seriam transferidas automaticamente para Tiago após a minha morte. Até um obituário pré-escrito que me pintava como uma mãe amada que tinha morrido pacificamente após uma breve doença. Ele tem planejado isso por mais de um ano, ela disse. Desde que começamos a falar sobre ter filhos, ele ficou obcecado com a ideia de que sua existência envergonharia nossos filhos, que eles teriam vergonha das origens da avó. Ele se convenceu de que te remover das nossas vidas estava protegendo nossa futura família. Nossa futura família. Tiago ia me matar para proteger crianças que nem sequer existiam ainda do embaraço de ter uma avó pobre. Por que você está me contando isso agora? Eu perguntei. Por que arriscar tudo para avisar alguém que você ajudou a trair? Clara estava chorando agora, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela lutava para encontrar palavras. Minha avó, ela disse finalmente. Ela morreu quando eu tinha 16, e eu sempre me arrependi de não ter passado mais tempo com ela antes do fim. Semana passada, fui visitar o túmulo dela e comecei a pensar no que ela diria se soubesse o que eu estava ajudando o Tiago a fazer com você. Clara olhou para mim então, e eu vi algo na expressão dela que me lembrou a jovem que Tiago tinha trazido para casa pela primeira vez há 3 anos. Antes da manipulação, antes da crueldade, antes que ela tivesse aprendido a me ver como um obstáculo em vez de uma pessoa. Você nunca foi o problema, dona Jussara, ela disse. Tiago é. Ele se tornou alguém que eu não reconheço, alguém com quem não tenho certeza se consigo viver. E eu percebi que se eu deixasse ele te matar, eu me tornaria alguém com quem eu também não conseguiria viver. O peso desta revelação deveria ter me esmagado, mas em vez disso, senti algo que não tinha experimentado em meses: clareza. O nevoeiro de confusão e autodúvida que tinha nublado meu pensamento desde o acidente começou a se dissipar, substituído por uma compreensão fria e nítida de exatamente o que eu estava enfrentando. Meu filho era um assassino. Não por paixão ou desespero, mas através de ganância e vergonha calculadas. Ele planejou minha morte como uma transação de negócios, pesando custos e benefícios até que minha eliminação parecesse um investimento razoável no futuro dele. Mas ele cometeu um erro crucial. Ele presumiu que Clara permaneceria sua cúmplice leal para sempre. Ele subestimou o poder da culpa, da consciência e da decência humana básica para anular o interesse próprio e o medo. O que você quer que eu faça? Eu perguntei. Clara se inclinou para a frente, a voz dela urgente e determinada. Nós vamos pará-lo. Hoje à noite, quando ele vier atrás de você, estaremos prontas. Eu tenho gravado nossas conversas por semanas, documentando os planos dele. Temos evidências suficientes para destruí-lo, mas precisamos que ele realmente tente o assassinato para a polícia levar a sério. Você quer me usar como isca. Eu quero te dar justiça, ela corrigiu. E eu quero salvar o que resta da minha própria alma no processo. Pensei em Dona Fátima, morrendo sozinha e zangada neste mesmo asilo enquanto a família dela contava o dinheiro do seguro de vida. Pensei em todas as outras pessoas descartadas armazenadas em lugares assim, esquecidas por filhos que as achavam inconvenientes. Pensei nos 18 anos que passei sacrificando tudo por um filho que retribuiu meu amor com tentativa de assassinato. Pela primeira vez em meses, não me senti uma vítima. Senti-me uma mulher sem nada a perder e tudo para lutar. Qual é o plano? Eu perguntei. Clara sorriu, e foi a primeira expressão genuína de calor que vi dela desde que ela entrou na vida de Tiago. Vamos dar ao Tiago exatamente o que ele pensa que quer, ela disse. Uma velha indefesa sozinha no quarto dela no meio da noite. Mas em vez de encontrar uma vítima,
ele vai encontrar uma armadilha. Ela tirou um pequeno dispositivo da bolsa. Uma câmera sem fio não maior que um botão. Equipamento de segurança do escritório de advocacia do meu pai. Transmite diretamente para o meu celular e carrega automaticamente para um servidor seguro. O que quer que aconteça hoje à noite será gravado em alta definição, com áudio. E se algo der errado? Se ele realmente conseguir, não vai. Clara disse com determinação feroz. Eu estarei no prédio assistindo a tudo. No momento em que ele fizer o movimento, eu chamo a segurança em segundos. A polícia já está de prontidão. Eu liguei para uma denúncia anônima sobre atividade suspeita planejada para hoje à noite. Eu estudei o rosto da minha nora, procurando qualquer sinal de engano ou agenda oculta. Mas tudo o que eu via era uma mulher tentando espiar escolhas terríveis, uma pessoa que tinha encontrado a coragem de fazer a coisa certa quando mais importava. Clara, eu disse, por que eu deveria confiar em você? Você mentiu para mim, ajudou a forjar documentos contra mim, participou da destruição da minha vida. Como eu sei que isso não é apenas mais uma manipulação? Ela assentiu, entendendo que a pergunta era justa e necessária. Você não sabe, ela disse simplesmente. Você tem que fazer uma escolha baseada em informações incompletas, assim como eu fiz quando decidi me casar com Tiago, assim como eu fiz quando escolhi ajudá-lo em vez de impedi-lo. A diferença é que, desta vez, estou escolhendo proteger alguém em vez de machucá-lo. O quarto caiu em silêncio, exceto pelo zumbido suave do sistema de ventilação e os sons distantes das atividades noturnas nas áreas comuns. Em algum lugar no corredor, alguém estava assistindo à televisão. Em outro quarto, uma mulher estava chorando baixinho. De dor ou solidão, eu não saberia dizer. Esta era a minha vida agora. Este quarto estéril, estes sons institucionais, estas interações cuidadosamente gerenciadas com pessoas pagas para fingir que se importavam com o meu bem-estar, a menos que eu encontrasse a coragem de revidar. Tudo bem, eu disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza da minha voz. Vamos fazer isso. O alívio de Clara era visível. Os ombros dela caíram enquanto a tensão deixava o corpo. Há mais uma coisa, ela disse. Depois de hoje à noite, supondo que tudo corra conforme o planejado, você não pode ficar aqui. Tiago será preso, mas a família dele tem conexões, dinheiro, influência. Eles podem encontrar maneiras de retaliar ou de fazer com que você seja declarada incapaz de novo. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que você desapareça. Recomece em algum lugar onde Tiago e a família dele não possam te encontrar. Eu tenho dinheiro guardado, o suficiente para te ajudar a se estabelecer em algum lugar seguro. É o mínimo que posso fazer depois de tudo o que ajudei a fazer você passar. Liberdade. Não apenas sobrevivência, mas liberdade real para reconstruir o que restasse da minha vida nos meus próprios termos. A possibilidade parecia quase boa demais para ser verdade depois de meses de impotência e desespero. Eu não sei como te agradecer, eu disse. Clara balançou a cabeça. Não me agradeça ainda. Agradeça depois que sobrevivermos a hoje à noite. As horas entre a partida de Clara e a meia-noite se arrastaram como meses. Eu nunca estive tão consciente do tempo passando. Cada tic-tac do relógio institucional na minha parede marcando mais um passo em direção ao momento em que meu filho entraria por aquela porta, planejando acabar com a minha vida. Clara tinha posicionado a minúscula câmera no canto do meu quarto, disfarçada entre as flores artificiais num vaso que a própria mãe dela tinha trazido durante uma de suas raras visitas motivadas pela culpa. O dispositivo era invisível, a menos que você soubesse exatamente onde procurar. A lente dele não era maior do que a cabeça de um alfinete, mas era capaz de capturar tudo o que acontecesse em detalhes cristalinos. Lembre-se, Clara tinha sussurrado enquanto se preparava para sair. Haja naturalmente. Finja estar dormindo quando ele entrar, mas não durma tão profundamente que não consiga reagir se algo der errado. Estarei monitorando a transmissão do estacionamento, e a segurança estará posicionada em ambas as extremidades do corredor. Mais natural parecia impossível quando cada nervo do meu corpo estava em alerta máximo. Como você finge dormir quando sabe que seu próprio filho está vindo para te assassinar? Como você desacelera seu batimento cardíaco o suficiente para parecer inconsciente quando a adrenalina está correndo pelas suas veias como fogo líquido? Tentei ler, mas as palavras se misturavam na página. Tentei assistir à televisão,
Mas todo som no corredor me fazia pular, pensando que Tiago tinha chegado mais cedo. Finalmente, desisti da distração e simplesmente deitei na cama, olhando para o teto e pensando em como tínhamos chegado a este ponto. Onde eu errei como mãe? Que sinais eu perdi que poderiam ter me dito que o doce menino que costumava me trazer margaridas era capaz de assassinato a sangue frio? Eu o ensinei o certo e o errado. Levei-o à igreja, modelei bondade, sacrifício e amor incondicional. Como um filho criado com amor, aprende a ver esse amor como um fardo que vale a pena matar para escapar. Talvez esse fosse o problema. Talvez eu o tenha amado demais, sacrificado demais, dado a ele tudo tão facilmente que ele nunca aprendeu a valorizar o que recebeu. Talvez ao tentar poupá-lo de todas as dificuldades que eu suportei, eu tenha criado um homem que via a dificuldade nos outros como uma afronta pessoal, em vez de uma condição humana compartilhada. Ou talvez algumas pessoas simplesmente nasçam quebradas, e nenhuma quantidade de amor possa consertar o que nunca foi inteiro para começar. A troca de turno da noite aconteceu às 11 da noite. Ouvi a enfermeira Patrícia terminando suas rondas, checando os residentes que precisavam de medicamentos ou assistência com cuidados pessoais. Os passos dela pararam do lado de fora da minha porta, e prendi a respiração, imaginando se ela entraria para me checar. Durma bem, dona Jussara. Ela chamou suavemente através da porta. Bons sonhos. Quem dera ela soubesse que os únicos sonhos que eu provavelmente teria hoje à noite envolviam meu filho parado sobre a minha cama com uma seringa cheia de insulina, me vendo morrer enquanto calculava quanto dinheiro minha morte colocaria na conta bancária dele. A nova enfermeira noturna se apresentou pelo interfone como Jennifer. A voz dela jovem e alegre de um jeito que sugeria que ela não estava trabalhando nesses turnos há tempo suficiente para desenvolver o profissionalismo cansado que vinha com anos vendo pessoas morrerem sozinhas em quartos estéreis. À meia-noite, o asilo se instalou em seu silêncio mais profundo. Sem mais televisões ligadas nas áreas comuns, sem mais conversas nos corredores, sem mais funcionários da manutenção rolando carrinhos de suprimentos de quarto em quarto, apenas o zumbido suave dos sistemas de ventilação e o bip ocasional de equipamentos de monitoramento para residentes que precisavam de cuidados mais intensivos do que eu. Meu celular vibrou suavemente. Uma mensagem de texto de Clara. Estou a postos. A transmissão da câmera está clara. Você está pronta? Eu digitei de volta. Tão pronta quanto alguém pode estar para que o próprio filho tente matá-la. Ele não vai conseguir, eu prometo. Mas promessas pareciam frágeis na escuridão daquele quarto. Clara tinha boas intenções, mas ainda era a mulher que tinha ajudado a forjar documentos para roubar minha liberdade, que tinha assistido enquanto Tiago destruía minha vida pedaço por pedaço. Eu realmente podia confiar nela quando tudo dependia de ela seguir em frente com um plano que colocava seu próprio casamento e liberdade em risco? Eu não tinha escolha. Confiar em Clara ou morrer sozinha, essas eram minhas únicas opções. Às 12h47 da manhã, meu celular vibrou de novo. Tiago acabou de sair do prédio do escritório. Está dirigindo em direção à sua localização. 20 minutos de distância. 20 minutos para viver ou morrer. 20 minutos para descobrir se a justiça era possível ou se o mal realmente triunfava quando pessoas boas falhavam em agir a tempo. Fechei os olhos e tentei regular minha respiração, para parecer genuinamente dormindo quando Tiago chegasse. Mas meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele ouviria no momento em que entrasse no quarto. Como você finge um sono tranquilo quando está apavorada e furiosa e com o coração partido ao mesmo tempo? À 1h15 da manhã, Clara enviou uma mensagem de texto. O alarme da entrada de serviço acabou de tocar na ala leste. Tiago o acionou para atrair a enfermeira para longe da sua seção. Ele está dentro do prédio. Isso estava realmente acontecendo. Meu filho estava se movendo pelos corredores escuros do solar do amanhecer, como um predador à espreita de sua presa, carregando o veneno que ele escolheu para acabar com a minha vida. Em alguns minutos, ele estaria parado nesta porta e olharia para a mulher que lhe deu tudo, e não sentiria nada além de alívio por seu problema estar prestes a ser resolvido. Eu me ajeitei na cama para parecer alguém em sono profundo, um braço jogado sobre o travesseiro, minha respiração lenta e estável, apesar do terror correndo pelo meu sistema. A câmera escondida registraria tudo. Tiago entrando no meu quarto, o que quer que ele planejasse fazer comigo,
a evidência que finalmente provaria que tipo de homem eu criei. Passos no corredor. Sapatos de sola macia movendo-se cuidadosamente sobre o piso de linóleo, tentando não acordar ninguém ou atrair a atenção da equipe. Eles pararam do lado de fora da minha porta, e eu senti em vez de ouvir alguém testando a maçaneta. A porta abriu com o clique mais silencioso possível. Tiago entrou no meu quarto, e mesmo que eu estivesse esperando por ele, mesmo que eu soubesse que ele estava vindo, a realidade de ver meu próprio filho rastejando em direção à minha cama com assassinato no coração quase quebrou o que restava da minha compostura. Ele estava vestido com roupas escuras, jeans preto, moletom escuro, sapatos de sola macia que não deixariam pegadas distintas. Na mão direita, ele carregava um pequeno estojo médico, do tipo que paramédicos usam para injeções de emergência. O rosto dele estava calmo, focado, como alguém realizando uma tarefa de rotina em vez de cometendo matricídio. Este era o meu menino. A criança que eu aninhei para dormir, ensinei a andar, aplaudi em peças escolares e jogos de futebol. O adolescente que eu fiquei acordada a noite toda ajudando com as inscrições para a faculdade, o jovem de quem eu tive tanto orgulho quando ele se formou e encontrou sucesso na carreira. E agora ele ia me matar como se eu fosse nada mais do que um obstáculo inconveniente. Tiago se aproximou da minha cama lentamente, cuidadosamente, observando meu rosto em busca de qualquer sinal de que eu estivesse acordada ou ciente da presença dele. Ele colocou o estojo médico na minha mesinha de cabeceira e o abriu com eficiência praticada, revelando seringas, pequenos frascos de líquido transparente e o que parecia ser tubos médicos. Não insulina, percebi enquanto o observava preparar seus materiais. Algo mais sofisticado, mas imediatamente letal. Algo que causaria um ataque cardíaco ou AVC, que seria virtualmente impossível de detectar em uma autópsia, especialmente quando a vítima era uma mulher de 56 anos com histórico de trauma recente. Tiago encheu uma seringa com líquido transparente de um dos frascos, verificando a dosagem com o cuidado de alguém que pesquisou exatamente quanto veneno era necessário para matar uma mulher do meu tamanho e idade. Ele tinha planejado isso até o menor detalhe, calculando não apenas como me assassinar, mas como garantir que minha morte parecesse natural o suficiente para evitar suspeitas. Ele se aproximou da cama de novo, seringa na mão, procurando o melhor local de injeção. Meu braço, provavelmente, em algum lugar onde ele pudesse inserir a agulha rápida e silenciosamente, em algum lugar onde um pequeno ferimento de punção seria negligenciado por um legista sobrecarregado que esperava encontrar causas naturais de morte. Meu celular estava no silencioso, mas eu podia ver a tela acender com o que presumi serem mensagens de Clara. Ela estava assistindo a tudo, gravando tudo, esperando o momento certo para soltar a armadilha que acabaria com este pesadelo para sempre. Tiago estendeu a mão para o meu braço, o toque dele suave apesar da intenção assassina. Mesmo agora, mesmo enquanto se preparava para me matar, alguma parte dele se lembrava de que eu era a mãe dele, que esta pele já o tinha confortado quando ele estava assustado, ou machucado, ou sozinho. Mas não o suficiente para pará-lo. Nada era suficiente para pará-lo. A seringa se moveu em direção ao meu braço, e eu podia ver o rosto de Tiago claramente na luz fraca do corredor. Não havia emoção ali, nem raiva, nem tristeza, nem arrependimento. Apenas determinação fria para resolver um problema que o incomodava por tempo demais. Este era o momento. Era quando o plano de Clara salvaria minha vida ou falharia completamente, me deixando morta, e Tiago livre para receber meu dinheiro de seguro e fingir lamentar a mãe que ele assassinou por conveniência. A agulha tocou minha pele, e senti a pontada aguda do metal perfurando a carne. Então tudo aconteceu de uma vez. As luzes acenderam, inundando o quarto com iluminação fluorescente e dura que fez Tiago recuar como um vampiro pego pela luz do sol. A seringa caiu da mão dele, tilintando no chão e rolando para debaixo da minha cama. Parado! Segurança! 2 seguranças uniformizados correram para o quarto, seguidos imediatamente pela enfermeira Jennifer e um homem de terno que parecia ser da polícia. Clara apareceu na porta atrás deles, o celular na mão, o rosto pálido, mas determinado. Tiago girou, a expressão dele alternando rapidamente entre choque, medo, cálculo e, finalmente,
uma tentativa desesperada de confusão inocente. O que está acontecendo? Ele exigiu, a voz dele mais aguda do que o normal com estresse e adrenalina. Eu vim checar minha mãe, e a encontrei angustiada. Eu estava tentando ajudá-la, mas a seringa no chão contava uma história diferente, assim como o estojo médico cheio de drogas letais, assim como a gravação que Clara estava fazendo desde o momento em que ele entrou no prédio. Tiago Alcântara, o homem de terno disse, puxando algemas. Você está preso por tentativa de homicídio. Meu filho olhou para mim então, realmente olhou para mim, e pela primeira vez desde que este pesadelo começou, eu vi emoção genuína nos olhos dele. Não remorso, ou amor, ou arrependimento pelo que ele tentou fazer. Ódio. Ódio puro, e não diluído pela mulher cujo crime tinha sido amá-lo demais e se recusar a morrer em silêncio quando se tornou inconveniente. Você me armou, ele disse. A voz dele neutra com o tipo de raiva que vem de ser passado para trás por alguém que você subestimou. Não, Tiago, eu disse, sentando-me na cama e encontrando os olhos dele sem medo pela primeira vez em meses. Eu apenas me recusei a deixar você me assassinar. Há uma diferença. Enquanto o levavam algemado, Tiago se virou uma última vez. Isso não acabou, ele disse. Minha família tem dinheiro, conexões. Eu sairei em horas. E quando eu sair, quando você sair, Clara interrompeu, dando um passo à frente para que ele pudesse vê-la claramente. Você será um criminoso condenado com uma montanha de evidências contra você e uma esposa que está testemunhando para a promotoria. O olhar no rosto de Tiago quando ele percebeu que Clara o tinha traído, quase valeu tudo o que eu suportei. Quase. A delegacia às 3 da manhã parecia um mundo diferente do silêncio estéril do solar do amanhecer. Luzes fluorescentes zumbiam no alto, lançando sombras duras sobre o rosto cansado da delegada Sara Mendes, enquanto ela revisava a evidência espalhada sobre a mesa dela. Clara sentou ao meu lado, numa desconfortável cadeira de plástico, a mão dela ocasionalmente estendendo-se para apertar a minha quando o peso de tudo ameaçava nos sobrecarregar. Dona Jussara, a delegada Sara Mendes disse, olhando para a filmagem no laptop dela. Eu tenho que te dizer, em 23 anos de trabalho policial, eu nunca vi um caso exatamente como este. A premeditação, o planejamento sistemático, a pura insensibilidade, é extraordinário. Extraordinário. Essa era uma palavra para descobrir que seu único filho estava tramando seu assassinato com a mesma atenção metódica que ele uma vez aplicou à lição de casa da faculdade. As acusações vão se sustentar? Eu perguntei. Tiago mencionou que a família dele tem conexões, dinheiro para advogados. A expressão da delegada Sara Mendes endureceu. Dinheiro pode comprar bons advogados, mas não pode apagar evidência em vídeo de tentativa de homicídio. Temos ele na câmera entrando no seu quarto com equipamento de injeção letal, temos as gravações da dona Clara dele planejando o crime e temos a evidência física dos cabos de freio adulterados do seu acidente original. Ela gesticulou para outra pasta na mesa dela. Depois que a dona Clara nos contatou ontem com a evidência dela, reabrimos a investigação do seu acidente de carro. Nossa equipe forense encontrou sinais claros de sabotagem que foram perdidos na primeira vez, principalmente porque ninguém estava procurando por evidência de tentativa de homicídio. Os cortes nos seus cabos de freio foram precisos, profissionais. Alguém tinha pesquisado exatamente como causar falha catastrófica. Clara falou pela primeira vez desde que tínhamos chegado à delegacia. Tiago passou semanas assistindo a vídeos no YouTube sobre conserto de automóveis, alegando que queria aprender a fazer a manutenção dos nossos carros ele mesmo. Eu pensei que ele estava apenas tentando economizar dinheiro em contas de mecânico. Em vez disso, ele estava aprendendo como cometer o crime perfeito. A delegada Sara Mendes continuou. Ou o que ele pensava que seria perfeito. Felizmente, dona Clara, sua consciência se mostrou mais forte do que a manipulação do seu marido. Olhei para Clara, ainda lutando para confiar plenamente na mulher que tinha sido cúmplice do meu sofrimento por tanto tempo. O que mudou sua mente? De verdade? Foi apenas a memória da sua avó? Ou houve algo mais? Clara ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos dobradas no colo. Quando falou, a voz dela estava mal acima de um sussurro. Ele começou a falar sobre ter filhos, ela disse.
sobre como seria importante para nossos filhos ter o tipo certo de antecedentes familiares, o tipo certo de influências. Ele disse que queria garantir que eles nunca tivessem que se envergonhar dos parentes deles do jeito que ele tinha se envergonhado de você. Ela olhou para mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. E eu percebi que se tivéssemos filhos, se Tiago pudesse se convencer a assassinar a própria mãe para proteger a imagem dele, o que ele faria para proteger o futuro dos nossos filhos? O que ele estaria disposto a sacrificar em seguida? Quem ele decidiria que era dispensável quando se tornasse inconveniente? O pensamento me gelou até os ossos. Tiago como pai, ensinando aos filhos que o amor era condicional, que a família era descartável quando entrava em conflito com a ambição, criando outra geração para ver as pessoas como ativos ou passivos, em vez de seres humanos merecedores de dignidade e respeito. Há mais uma coisa, a delegada Sara Mendes disse, puxando outro arquivo. Estivemos em contato com o administrador do Solar do Amanhecer sobre algumas mortes suspeitas ao longo do último ano. 3 residentes morreram inesperadamente sob circunstâncias que pareciam naturais na época, mas agora merecem investigação. Dona Fátima. Eu estava certa em suspeitar que a morte dela não era natural. Encontramos evidências de que seu filho tinha pesquisado aquele asilo por meses antes do seu acidente. Ele estudou os procedimentos de segurança deles, os horários da equipe, os protocolos deles para lidar com emergências médicas. Ele sabia exatamente como navegar pelos sistemas deles. Você acha que ele matou outras pessoas lá? Achamos que ele pode ter estado testando métodos, a delegada disse sombriamente, experimentando maneiras de causar mortes que pareceriam naturais. Dona Fátima, em particular, morreu do que parecia ser um ataque cardíaco, mas ela não tinha histórico de problemas cardíacos. A família dela estava tentando transferi-la para outro asilo porque ela continuava reclamando de alguém entrando no quarto dela à noite. Outra família tinha perdido a mãe para a ambição e insensibilidade de Tiago. Outra mulher tinha morrido sozinha e com medo, provavelmente sabendo que algo estava errado, mas incapaz de convencer alguém a acreditar nela. Você conseguirá provar isso? Clara perguntou. Isso é mais difícil, a delegada Sara Mendes admitiu. Os corpos foram cremados, então a evidência física é limitada. Mas se conseguirmos estabelecer um padrão de comportamento, se conseguirmos provar que ele estava experimentando técnicas de assassinato em preparação para matar a mãe dele, isso fortalece significativamente nosso caso. Ela fechou as pastas e se recostou na cadeira. No momento, temos evidência suficiente para acusar Tiago de tentativa de homicídio doloso em primeiro grau, conspiração, abuso de idoso e fraude relacionada aos documentos de procuração forjados. Dependendo do que encontrarmos em relação às outras mortes, acusações adicionais podem seguir. O que acontece em seguida? Eu perguntei. Em seguida, você vai para casa, a delegada Sara Mendes disse. Ou para onde você considera que seja seu lar agora. Precisaremos de você disponível para testemunho quando isso for a julgamento, mas isso pode levar meses. A família de Tiago já pagou a fiança, R$500 mil. Então ele será liberado aguardando o julgamento. Liberado. O pensamento me aterrorizou. Tiago andando livre, zangado e humilhado, sabendo que eu era a razão pela qual a vida cuidadosamente construída dele estava desmoronando. Não se preocupe, Clara disse lendo minha expressão. Ele não pode te contatar. É uma condição da fiança dele. E eu já entrei com o pedido de divórcio e com uma medida protetiva. Ele não tem permissão para se aproximar de nenhuma de nós. Mas medidas protetivas eram apenas pedaços de papel. Elas não podiam parar um homem desesperado o suficiente para cometer assassinato de tentar terminar o que ele tinha começado. Dona Jussara, a delegada Sara Mendes disse, eu sei que isso é esmagador, mas você deve saber que o que você fez hoje à noite, o que as duas fizeram, provavelmente salvou outras vidas. Se Tiago tivesse conseguido te matar, ele teria aprendido que poderia se safar de assassinato. Ele teria escalado. As palavras da delegada deveriam ter me feito sentir orgulhosa, até heróica. Em vez disso, senti-me oca e exausta, drenada pelo conhecimento de que meu próprio filho tinha ido tão longe que pará-lo exigia tratá-lo como o criminoso perigoso que ele se tornou. Há mais uma coisa, Clara disse, puxando um envelope da bolsa. Eu sei que isso não compensa o que eu ajudei a fazer você passar, mas é um começo.
Dentro do envelope havia um cheque administrativo de 50 mil reais. Clara, eu não posso. Sim, você pode, ela disse com firmeza. É dinheiro da minha conta pessoal. Não é nada que pertença ao Tiago. Eu tenho economizado por anos, planejando usá-lo para uma entrada de casa um dia. Mas você precisa dele mais do que eu. Você precisa desaparecer. Recomeçar em algum lugar onde Tiago e a família dele não possam te encontrar. 50 mil reais. Mais dinheiro do que eu já tive de uma vez na minha vida, o suficiente para me realocar em qualquer lugar do país e recomeçar do zero. O suficiente para alugar um apartamento, comprar um carro, me sustentar enquanto procurava trabalho num lugar onde ninguém soubesse da minha história. Por quê? Eu perguntei. Por que me dar isso? Porque é a coisa certa a fazer, Clara disse simplesmente. E porque eu passei meses demais fazendo a coisa errada. Eu não posso desfazer o dano que ajudei a causar, mas posso tentar tornar o futuro melhor. Enquanto saíamos da delegacia, o amanhecer estava rompendo sobre a cidade, pintando o céu em tons de rosa e dourado que me lembravam manhãs quando eu era jovem e ainda acreditava que o mundo era fundamentalmente justo. O ar cheirava a café e pão fresco de uma padaria na rua, cheiros comuns de pessoas comuns começando dias comuns, mas nada na minha vida voltaria a ser comum. Eu tinha 56 anos, recomeçando com nada além da roupa do corpo e da bondade de uma mulher que uma vez foi minha inimiga. Meu filho estava na prisão, enfrentando décadas de cadeia por tentar me assassinar. Minha vida antiga tinha sumido completamente, apagada tão completamente como se nunca tivesse existido. E, no entanto, pela primeira vez em meses, senti algo que poderia ter sido esperança. Para onde você vai? Clara perguntou enquanto estávamos do lado de fora da delegacia, esperando o táxi que me levaria para um hotel, enquanto eu decidia meus próximos passos. Eu não sei, eu disse honestamente. Para algum lugar quente, talvez. Algum lugar onde eu possa ser anônima por um tempo. Apenas mais uma mulher vivendo uma vida tranquila. Você vai manter contato? Me avisar que está segura? Eu considerei a pergunta. Clara me traiu, mas ela também salvou minha vida. Ela foi cúmplice na destruição da minha antiga existência, mas tornou minha nova liberdade possível. O relacionamento entre nós sempre seria complicado, construído sobre uma fundação de trauma compartilhado e redenção mútua. Talvez, eu disse, depois do julgamento, depois que tudo se acalmar, talvez então possamos descobrir como ser família de novo. Clara assentiu, entendendo que o perdão era um processo, não uma única decisão. Eu espero que sim, ela disse. Eu gostaria disso. O táxi chegou, e enquanto eu entrava, Clara se inclinou para a janela. Dona Jussara, eu preciso que você saiba de uma coisa. Tiago pode ter se envergonhado de onde ele veio, mas ele deveria ter tido orgulho. Você o criou com amor, sacrifício e força. No que ele se tornou, isso não é um reflexo seu. É inteiramente culpa dele. Enquanto o táxi se afastava, observei Clara ficar menor no vidro traseiro, até desaparecer completamente. Em algumas horas, ela iria para casa, para uma casa que não continha mais o marido dela, para uma vida que não incluía mais o homem com quem ela se casou. Ela também estava recomeçando à sua maneira. O quarto de hotel era genérico, mas limpo, com vista para o horizonte da cidade e uma cama que era minha pelo tempo que eu precisasse. Sentei perto da janela e observei o sol nascer completamente, pensando em todos os amanheceres que vi através das janelas das casas de outras pessoas. O apartamento minúsculo onde criei Tiago, a casa que o pai dele e eu compramos juntos, o quarto estéril no solar do amanhecer onde quase morri. Este nascer do sol era diferente. Este pertencia a mim. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto da delegada Sara Mendes. A fiança de Tiago foi revogada devido à violação da ordem de não contato. Ele tentou ligar para você 17 vezes da prisão. Você está segura. Segura. Uma palavra tão simples, mas que esteve ausente do meu vocabulário por tanto tempo, que eu quase tinha esquecido o que significava. Agora significava Tiago trancado numa cela onde ele não podia machucar mais ninguém. Significava Clara escolhendo a consciência em vez da lealdade. Significava que a justiça era possível mesmo quando o mal usava um rosto familiar. Significava que eu sobrevivi, e mais do que isso, eu revidei. 2 anos depois, estou no jardim atrás da minha pequena chácara em Campos do Jordão, São Paulo,
observando beija-flores dançar ao redor do comedouro que pendurei no velho carvalho que sombreia a janela da minha cozinha. O sol da manhã filtra pelas folhas que estão apenas começando a sugerir cores de outono, e em algum lugar na distância, posso ouvir o som de crianças brincando no pátio da escola descendo a colina. Esta é a minha vida agora. Simples, tranquila, minha. A chácara veio mobiliada, o que era perfeito para alguém recomeçando com nada, além de uma mala e um cheque administrativo. 2 quartos, um banheiro, uma cozinha com janelas voltadas para o leste, para que eu possa assistir ao nascer do sol enquanto bebo meu café. A proprietária, Dona Cida, sem relação com minha antiga vizinha, é uma viúva de 70 e poucos anos que aluga para mulheres de uma certa idade que apreciam paz e sossego. Ela não fez perguntas sobre meu passado. Aceitou 3 meses de aluguel adiantado e me disse que o jardim era meu para cuidar se eu tivesse inclinação. Eu tinha a inclinação. Trabalhar com terra e sementes se tornou minha terapia, minha meditação, minha prova diária de que coisas bonitas podem crescer dos lugares mais escuros. O inquilino anterior tinha deixado tudo virar mato, mas por baixo da negligência, encontrei os ossos de algo adorável. Roseiras que só precisavam de poda. Flores perenes que voltaram mais fortes após um inverno rigoroso. Árvores frutíferas que esperavam pacientemente por alguém que se importasse o suficiente para cuidar delas corretamente. Como eu, o jardim precisava de tempo para curar. Como eu, ele floresceu novamente quando teve a chance. Eu trabalho em meio período agora na Biblioteca Municipal, ajudando pessoas a encontrar livros e navegar pelos sistemas de computador que ainda às vezes parecem estranhos para alguém da minha idade. O emprego não paga muito, mas não precisa. O presente de Clara, investido sabiamente com a ajuda de um consultor financeiro que se especializa em ajudar mulheres a recomeçar suas vidas, fornece renda suficiente para cobrir minhas necessidades modestas. Mais importante, o trabalho me dá propósito e conexão humana sem o estresse de tentar reconstruir uma carreira aos 58. Meus colegas me conhecem como Jussara Matos. Mudei legalmente meu nome após o julgamento, querendo me livrar de toda a conexão com a vida que Tiago tentou roubar de mim. Eles pensam que sou uma viúva recente que se mudou para Campos do Jordão para ficar mais perto da natureza e recomeçar. Não é inteiramente uma mentira. A mulher que eu costumava ser, a mãe de Tiago, a mulher que sacrificou tudo por um amor que nunca foi retribuído, ela morreu naquele quarto de hospital quando finalmente entendi no que meu filho tinha se tornado. O julgamento durou 6 semanas. Eu testemunhei por 3 dias, conduzindo o júri por 18 anos de sacrifício e traição, explicando como o amor incondicional de uma mãe tinha sido retribuído com tentativas de assassinato calculadas. Clara testemunhou por 2 dias, as gravações e evidências dela fornecendo a prova concreta que nenhuma quantidade de advogados caros poderia explicar. A equipe de defesa de Tiago tentou de tudo. Eles alegaram que ele sofreu um surto psicológico depois de anos cuidando de uma mãe cada vez mais instável. Eles sugeriram que eu manipulei Clara para fabricar evidências por despeito e doença mental. Eles me pintaram como uma mulher amarga e delirante que levou seu filho bem-sucedido ao desespero com demandas irracionais por atenção e suporte financeiro. Nada disso funcionou. O júri viu através de cada mentira, reconheceu cada tática de manipulação, entendeu exatamente que tipo de homem Tiago se revelou ser. O veredito foi unânime, culpado de todas as acusações. 25 anos à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional após 15 anos, se ele demonstrasse reabilitação e remorso genuínos. Ele terá 62 anos quando for elegível pela primeira vez para a soltura, presumindo que ele algum dia desenvolva a capacidade de remorso real, em vez de apenas arrependimento por ter sido pego. Eu estava no tribunal quando leram o veredito. Tiago olhou diretamente para mim enquanto o juiz proferia a sentença, e eu não vi remorso nos olhos dele. Nenhum reconhecimento da dor que ele causou ou das vidas que ele destruiu. Apenas raiva fria por ser responsabilizado por suas escolhas. Fúria por um mundo que finalmente se recusou a dar a ele tudo o que ele queria, simplesmente porque ele se sentia no direito. Essa foi a última vez que vi meu filho. A última vez que eu o verei, se depender de mim. Clara também compareceu à sentença, sentada do outro lado do tribunal da família de Tiago, que gastou uma fortuna
fortuna tentando comprar a liberdade dele, e agora enfrentava a realidade de que todo o dinheiro e conexões deles não podiam apagar a evidência em vídeo de tentativa de homicídio. Ela encontrou meu olhar enquanto saíamos do tribunal e assentiu uma vez. Um gesto que disse tudo e nada. Reconhecimento de que a justiça tinha sido feita, mas que nenhuma de nós se sentia particularmente triunfante sobre isso. Nós destruímos uma família para salvar uma vida. Nós expusemos o mal vestindo um rosto familiar. Nós fizemos a coisa certa, mas a coisa certa veio a um custo que ecoaria através de ambas as nossas vidas para sempre. Eu tive notícias de Clara uma vez após o julgamento, uma carta encaminhada através do meu advogado, já que eu pedi que meu novo endereço permanecesse confidencial. Ela se mudou para Curitiba, começou a trabalhar para uma ONG que ajudava mulheres a escapar da violência doméstica e estava cursando direito com foco em defesa do idoso. O casamento dela com Tiago tinha sido anulado por motivos de fraude. Aparentemente, ocultar deliberadamente os planos do seu cônjuge de cometer assassinato se qualificava como deturpação grave o suficiente para anular um contrato de casamento. Eu penso em você frequentemente, ela escreveu. Espero que você tenha encontrado a paz, e espero que um dia você possa me perdoar completamente pelo papel que desempenhei no seu sofrimento. Eu dediquei minha vida a garantir que outras famílias não tenham que passar pelo que passamos. Não é o suficiente para compensar o que eu fiz, mas é um começo. Eu nunca respondi, mas também não joguei a carta fora. Ela está numa caixa no meu armário, junto com as poucas fotos que consegui salvar da minha vida antiga e o diário que mantive durante aqueles meses sombrios no solar do amanhecer. Algum dia, talvez, eu estarei pronta para responder. Algum dia, a ferida pode curar o suficiente para que eu possa oferecer o perdão completo que ela está buscando. Mas ainda não. Algumas traições levam mais tempo para perdoar do que outras, mesmo quando terminam em redenção. Minha vida nova não é perfeita, mas é minha de um jeito que minha vida antiga nunca foi. Eu tomo minhas próprias decisões sobre como gastar meu tempo, meu dinheiro, minha energia. Eu escolho quais livros ler, quais filmes assistir, quais vizinhos fazer amizade e quais evitar educadamente. Pequenas liberdades, talvez, mas elas parecem enormes para alguém que passou meses como prisioneira na visão de outra pessoa do que sua vida deveria ser. Eu fiz amigos aqui. Amigos de verdade. Não apenas pessoas que toleram minha presença por obrigação ou educação. Margarida da biblioteca, que compartilha meu amor por romances policiais e faz os melhores biscoitos de chocolate que já provei. Doutor Álvaro da Rua de Baixo, um médico aposentado que cuida das rosas dele com a mesma atenção cuidadosa que ele uma vez dedicou a curar seus pacientes. Sara, a jovem que trabalha na cafeteria na região central e sempre lembra que eu gosto do meu chá com mel em vez de açúcar. Nenhuma delas sabe da minha história, mas elas me conhecem. A mulher que me tornei, não a vítima que eu fui ou a mãe que eu costumava ser. Elas veem minha bondade sem saber que ela foi forjada na traição, minha força sem entender que nasceu de quase destruição, minha gratidão por prazeres simples, sem perceber o quão perto eu cheguei de perder tudo permanentemente. Às vezes eu me pergunto o que Tiago está fazendo na prisão. Se ele aprendeu alguma coisa com as consequências das escolhas dele, se ele alguma vez pensa na mãe que ele tentou assassinar, ou nas vidas que ele destruiu em busca de uma imagem que nunca valeu o preço que ele pagou por ela. Mas, principalmente, eu tento não pensar nele de jeito nenhum. Ele levou 18 anos da minha vida através do meu amor e mais um ano através da traição dele. Eu não vou dar a ele mais tempo ruminando sobre o que ele se tornou ou lamentando o que ele poderia ter sido. Em vez disso, eu me concentro no que estou me tornando. Aos 58, estou aprendendo a pintar aquarelas. Horríveis, mas elas me fazem feliz. Estou lendo livros para os quais nunca tive tempo quando estava trabalhando em 2 empregos para sustentar os sonhos de outra pessoa. Estou fazendo amizade com mulheres da minha idade que entendem o que significa recomeçar, reconstruir do zero, encontrar alegria em momentos comuns que antes pareciam simples demais para importar. Mês passado, recebi uma carta da delegada Sara Mendes, me atualizando sobre um caso que cresceu a partir da minha situação. A investigação sobre mortes suspeitas em asilos se expandiu para o estado inteiro, levando a melhor supervisão,
melhores requisitos de pessoal e novos protocolos para investigar mortes inesperadas entre residentes idosos. A família de Dona Fátima entrou com um processo por homicídio culposo, que estava avançando com base em evidências descobertas durante a acusação de Tiago. Coisas boas crescendo de solo escuro. Justiça se espalhando além dos limites da minha história pessoal para proteger outras pessoas vulneráveis que poderiam sofrer em silêncio. Sua coragem em revidar, a delegada Sara Mendes escreveu, fez a diferença para famílias que você nunca conhecerá, de maneiras que você pode nunca entender totalmente. Você deve se orgulhar disso. Orgulhosa. Ainda é uma palavra estranha para aplicar à minha sobrevivência, mas estou aprendendo a aceitá-la. Eu revidei, quando teria sido mais fácil desistir. Eu escolhi a justiça em vez da segurança, a verdade em vez da paz, a ação em vez da resignação. Não porque eu fosse particularmente corajosa, mas porque a alternativa, deixar Tiago vencer, era inaceitável. Eu aprendi algo importante naqueles meses escuros. Força não é a ausência de medo ou dor. Força é continuar a respirar, a esperar, a lutar quando medo e dor são tudo o que você consegue ver. Força é se recusar a deixar que as falhas de amor de outras pessoas definam o seu valor. Força é acreditar que você merece coisa melhor, mesmo quando as pessoas que deveriam te amar mais estão te dizendo o contrário. Mais importante, eu aprendi que nunca é tarde demais para recomeçar. Aos 56, eu pensei que minha vida estava essencialmente terminada, que eu tinha jogado todas as cartas que me foram dadas e teria que aceitar quaisquer resultados restantes. Mas isso não era verdade. Eu tinha mais cartas para jogar, mais escolhas a fazer, mais vida para viver nos meus próprios termos. Os beija-flores no meu comedouro me lembram disso todas as manhãs. Criaturas tão minúsculas, mas elas migram milhares de quilômetros 2 vezes por ano, cruzando oceanos e montanhas para encontrar os lugares onde podem prosperar. Elas não ficam onde as flores morreram ou o néctar acabou. Elas seguem em frente, recomeçam, encontram novas fontes de doçura para sustentá-las. Foi isso que eu fiz. Eu migrei para um lugar onde eu poderia prosperar novamente. Enquanto escrevo isso, sentada no meu jardim com uma xícara de chá esfriando ao meu lado e o som de sinos de vento dançando na brisa, eu penso em todas as mulheres que podem estar lendo a minha história. Mulheres que se sentem presas, esquecidas, descartadas por famílias que deveriam valorizá-las. Mulheres que pensam que é tarde demais para revidar, tarde demais para exigir algo melhor, tarde demais para recomeçar. Não é tarde demais. Nunca é tarde demais para decidir que você merece dignidade, respeito e amor, mesmo que você tenha que dar essas coisas a si mesma primeiro. Às vezes, as pessoas que mais amamos são as que menos entendem o nosso valor. Às vezes, as famílias pelas quais sacrificamos tudo são as que menos nos apreciam. Às vezes, o maior ato de amor que podemos realizar é recusar-se a permitir a crueldade delas por mais tempo. Eu aprendi que o silêncio diante da traição não é lealdade, é cumplicidade na sua própria destruição. Falar, revidar, exigir justiça não é egoísmo, é autopreservação, e muitas vezes é a única maneira de proteger outros de sofrerem o mesmo destino. Acima de tudo, eu aprendi que quando alguém te mostra quem realmente é, acredite nele na primeira vez. Amor não é o suficiente para transformar pessoas fundamentalmente egoístas em pessoas carinhosas. Sacrifício não é o suficiente para ganhar gratidão de pessoas que veem seu amor como um direito, em vez de um presente. Mas você é suficiente. Você sempre foi suficiente. E você merece coisa melhor do que se contentar com migalhas de afeto de pessoas que deveriam estar te oferecendo banquetes de amor. Se você está numa situação como a minha, se está sendo tratada como descartável por pessoas que deveriam te valorizar, por favor, lembre-se, sua história não tem que terminar na visão delas sobre o seu valor. Você pode escrever um final diferente. Você pode revidar. Você pode recomeçar. Você pode aprender que, às vezes, quando tudo desmorona, na verdade está se ajeitando. O sol está se pondo agora atrás da minha chácara, pintando o céu em tons de laranja e rosa que me lembram de todos os belos finais que também são belos começos. Amanhã eu acordarei na minha própria cama, na minha própria casa, cercada pelas minhas próprias escolhas e pela minha própria paz.
Amanhã e todos os dias depois disso serão meus. Essa é a maior vitória de todas.